Você já se sentiu vivo, mas ao mesmo tempo só existindo? Eu estava assim, estava vivendo no automático, com transtorno de ansiedade generalizado, com sobrepeso, com reganho de peso pós-bariátrica e sem cuidar de mim, vivendo de máscara, no automático, sem expectativas, empurrando a vida com a barriga. Mas algo mudou em mim e foi por dentro. E eu quero te contar como eu aprendi a viver de verdade, como eu tenho voltado para a vida todos os dias. Do mais do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, voltando a viver. A minha realidade era essa. Era ansiedade extrema, porque às vezes, conversando com meu marido ou conversando com as pessoas à minha volta, e aí aquela necessidade que as pessoas têm de querer nos acalmar quando a gente tem crise de ansiedade, né? E eu estava tendo algumas crises de ansiedade, principalmente depois da nossa mudança, nossa chegada aqui em Campina Grande. E as pessoas sempre querem acalmar a gente, acalmar o ansioso. E aí chega, calma, a situação vai melhorar, você precisa ficar tranquila. Só que o contrário de ansiedade não é a calma. O antagonista do ansioso, da ansiedade, não é calma, é a segurança. Porque o ansioso vive no modo fuga o tempo todo. É como se o nosso corpo entendesse que a gente está de frente para um leão e aí ele fizesse algumas descargas de cortisol e de adrenalina e deixasse a gente o tempo todo em modo de luta, de fuga. Por quê? São situações que deixam a gente inseguros, né? E a gente não consegue ter segurança em tudo na vida, a não ser em Deus, quando a gente entrega a nossa vida e confia totalmente nele. Então, a ansiedade é um sentimento, é uma emoção que Deus criou. Só que a Bíblia mesmo diz que a gente não pode usar ela como um estilo de vida, né? Ela é uma emoção e nós sentimos ela, e é bom em alguns momentos quando a gente sente ansiedade porque vai ser promovido, porque vai receber alguém em casa, porque vai ter mais um filho, porque vai ser, sabe? Esse sentimento é um sentimento bom. Só que viver esse sentimento o tempo todo aqui não é bom. É como se você estivesse numa viagem de avião e o nosso corpo tivesse o tempo todo esperando que algo de ruim acontecesse, né? E a gente viver isso de vez em quando, tudo bem. Agora, você viver uma vida assim, é isso que a Bíblia quer dizer, não andeis ansiosos. Não andeis, não tenha um estilo de vida ansioso. Mas enfim, a minha realidade era essa. Ansiedade extrema, sobrepeso, reganho depois da bariátrica, maus hábitos alimentares, muitas dores, acordava de manhã já parecendo que eu tinha corrido uma maratona e cheia de dores, cheia de inchaço. Eu fiz bariátrica há 9 anos atrás, então quando eu fiz a bariátrica eu pesava 109 quilos. E depois disso eu fui deixando. Eu cheguei a emagrecer, fui para 72 quilos, né? E aí, até uns 2, 3 anos depois que eu fiz a bariátrica, eu estava conseguindo direitinho manter. Mas quando a gente faz a cirurgia de redução do estômago, a gente resolve uma parte do problema, que no caso é o estômago. Só que a gente continua com a mesma mentalidade. Então, com o passar do tempo, se a gente continua com as emoções todas desreguladas, então a situação volta, porque a obesidade é uma doença. Enquanto ela não foi encarada como uma doença, você não tem o tratamento que é devido, né? Porque é uma consciência que o paciente precisa ter. E a consciência é de dentro para fora. Não são as pessoas de fora falando, né? E aí essa, esse, essa questão toda da nossa mudança para cá e a nossa adaptação, a situação com meu filho também, com o Gael, que a gente está investigando um possível transtorno, um atraso de fala. Então, assim, tá tudo ainda muito incerto, mas a gente confiando em Deus e fazendo a nossa parte, foram muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, parece que eu dei, assim, um pane, né? Eu tava literalmente morrendo aos poucos, mesmo que sem perceber. Essa é a realidade. E aí, teve o despertar, né? Depois de algumas crises de ansiedade, meu esposo conversando comigo, vendo a necessidade de eu me parar, de eu parar para eu me cuidar, porque eu estava muito acelerada, estava fazendo quentinho em casa para vender, financeiramente ainda não estava me dando retorno de lucro, mas eu tinha a sensação de estar fazendo alguma coisa para me sentir útil,
mesmo que essa coisa estivesse só me desgastando e tomando meu tempo, mas eu precisei parar para me cuidar. E aí essa decisão foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu pude tomar consciência de que eu precisava de ajuda. Fui no médico, né, fui na urgência aqui do hospital que tem um atendimento psiquiátrico, e eu vi que eu precisava realmente de ajuda. Aí comecei aquela primeira consulta na urgência, fui encaminhada para a policlínica, onde fui muito bem atendida. No mesmo dia, por um psiquiatra, onde ele pediu exames de sangue, onde ele conversou comigo, me encaminhou para terapia, comecei de novo medicação, né? E um mês depois disso tudo, eu tomei uma decisão, foi no dia 23 de abril. Eu precisava saber onde eu estava, de fato, né? E isso englobava um assunto que eu não queria entrar, que era o peso, que era saber quanto eu estava me pesando, quanto eu estava acima, mudar os hábitos alimentares, começar. Eu fui orientada, né, pelo médico a fazer exercício físico, eu sabia que eu tinha que fazer, porque a gente sabe que precisa fazer, só que a gente não quer. A gente acha que os atalhos e os caminhos mais rápidos vão levar a gente para um lugar seguro. Nem sempre. Então, no dia 23/4, eu até fiz um vídeo lá no Instagram mostrando eu me pesando, né? E daquele momento eu levei um choque, porque na minha cabeça eu estava pesando assim, sei lá, 80 quilos no máximo, e eu estava com 90 quilos, ou seja, eu tô com entre 15 e 17 quilos acima do meu peso. E mesmo depois de ter feito uma bariátrica, que é uma cirurgia bem invasiva, né, que muda completamente a vida da gente. E aí veio a realidade, de aceitar a realidade e a decisão de querer mudar, de escolher mudar. E essa é uma decisão diária, tá? Não é uma decisão que eu tomei lá no dia 23 e até agora tá tudo bem, não. É todos os dias. E aí eu comecei a mudar. No início, eu comecei a fazer umas caminhadas aqui no bairro, né, porque onde eu moro, aqui em Campina Grande, é tudo muito plano. Diferente de lá em Petrópolis, onde a gente morava, que tinha muito morro, era serra, né? E aí não tinha tanto costume de caminhar. Mas aqui é tudo muito amplo, aqui tem Vila Olímpica perto, tem parques, então assim, e eu também já não estava mais fazendo as quentinhas, eu conseguia colocar o Gael para creche, eu tinha muita dificuldade com descansar, eu sentia culpa por descansar. Aí o Gael estava na creche, eu não conseguia me sentir bem, porque parecia que eu estava fazendo alguma coisa de errado, deixar meu filho na creche e tentar cuidar da minha saúde para depois estar inteira para cuidar da minha família, sabe? Foi muito difícil entender isso. Mas, conversando muito, meu esposo comigo e eu também buscando muita ajuda na internet, com vídeos, pedindo a Deus, orando o tempo todo, tendo pessoas à minha volta que me ajudassem, que a família também é muito importante. E aí comecei. Parei com as quentinhas e comecei a fazer pequenas caminhadas aqui no bairro, e fazendo reflexão, ia para a Vila Olímpica, sentava, conversava com Deus, ouvia podcast, ouvia a palavra de Deus, e aí algo foi falando no meu coração, né, para eu não continuar, que era esse o caminho. Aí tinha dia que eu não conseguia ir, porque eu pensava, meu Deus, eu não tenho tênis para caminhar, e eu ia de chinelo. Aí às vezes eu saía mostrando para as pessoas que eu estava caminhando, mas não mostrava que eu estava de chinelo. Mas eu ia, porque como a gente veio de Petrópolis para cá, cada um veio com uma malinha muito pequena, né? Porque no avião a gente não podia trazer mala grande para não pagar muito excesso de bagagem. E aí a gente chegou aqui, cada um com uma malinha, então eu não trouxe tênis. Eu vim com uma bota no pé que estava frio e trouxe chinelo. Aliás, nem trouxe chinelo, chegou aqui e a gente comprou. Então eu acabei não vendo necessidade de comprar tênis e aí me vi nessa situação. Às vezes eu usava o tênis da minha filha, quando ela ia de sandália para a escola. Quando ela ia de tênis, eu usava o chinelo mesmo, mas não deixei de ir. Não deixei de ir, não coloquei isso como desculpa. Fui mudando aos poucos, mudando minha alimentação, comecei a me conscientizar da alimentação, não só minha, mas da minha família, né? Comecei a pedalar, peguei a bicicleta do meu esposo e comecei a pedalar. Mesmo quando ele estava trabalhando, não dava para fazer, mas quando ele estava em casa à noite ou no final de semana, de manhã, comecei a suplementar. E aí fiz os exames de sangue que o médico pediu. Nos exames de sangue, algumas coisas me assustaram, né? Como o meu colesterol está alto, como a minha glicemia está alta, a minha resistência à insulina nunca teve 6, sempre teve 4, 5 no máximo, agora a minha resistência à insulina estava 6, então aquilo ali me deu um choque de realidade, sabe? E aí eu decidi. Eu falei, não, eu preciso fazer algo por mim mesma. Eu preciso viver como se eu fosse imprescindível. Eu preciso fazer isso. Porque a consciência que a gente precisa ter para viver é essa. Eu não sei se você já perdeu alguém, mas eu já perdi muitas pessoas. Mas duas pessoas foram muito importantes na minha vida que me marca muito, assim, a perda, foram dos meus avós, né? A minha avó Rita e também o meu avô Jairo. Então, quando o meu avô partiu,
a gente levou, assim, né, um choque, mas apesar de todo mundo estar esperando, às vezes, porque ele estava hospitalizado, não foi a mesma situação da minha avó Rita, porque foi tudo muito rápido, né, que ela teve o processo dela de adoecer e de partir, mas eu não fiquei no velório dela até o final, eu não consegui chegar perto, eu estava muito sentida. No velório do meu avô, eu cuidei dele quase um ano, e aí quando ele faleceu, estava todo mundo lá no velório, depois nós fomos para o enterro, teve aquela cerimônia e tal. Quando acabou tudo ali, né, enterrou, e a gente saindo do cemitério, me deu um sentimento assim de que a gente tinha que ir embora e continuar as nossas vidas, cada um continuar a sua vida. E aí eu falei, meu Deus, e ele vai ficar aqui, mas todo mundo vai continuar a vida. E já tava todo mundo assim, ah não, que chegar, tem que arrumar o almoço, e tava todo mundo muito triste, mas a vida continuou. E a gente começa a entender que nós somos imprescindíveis para nós mesmos. Ele era imprescindível para ele, porque mesmo que depois da partida dele a gente sentiu muita falta, mesmo que depois da partida da minha avó Rita a gente sente muita falta dela, mas nós somos imprescindíveis para nós mesmos, porque a vida continua, apesar da falta, apesar da tristeza, apesar da saudade, a vida continua para todo mundo. Passaram-se meses depois, final do ano, todo mundo continuou suas vidas. Nós tivemos o Natal, tivemos o Ano Novo, tristes, mas continua a vida. E aí isso me chocou, porque comigo e com você é a mesma coisa. Amanhã, se eu não te ver aqui, a minha família vai estar triste. Vai estar faltando um pedaço da família. Mas todo mundo vai continuar suas vidas. Meus filhos vão continuar a vida deles, mesmo que faltando um pedaço. Meu marido vai continuar a vida dele. Mas eu sou imprescindível para mim. Então isso foi um choque de realidade muito grande. Aonde eu comecei a me dedicar todos os dias, indo caminhar de chinelo, cortei o açúcar, comecei uma reeducação alimentar, mesmo que por conta própria, com a ajuda de inteligência artificial, do YouTube, de dicas, enfim, meio autodidata, eu reconheço que eu sou meio autodidata. E aí o resultado foi o seguinte, 30 dias depois, agora dia 23 de maio, eu fui me pesar, e aí eu perdi 4 quilos e ganhei mais vida. Nesse período, há 15 dias atrás, né, eu também comecei a suplementar, comecei a trabalhar com uma equipe muito bacana da Triuna, que é uma empresa que trabalha com saúde, que fornece vida para a gente ter um propósito maravilhoso, que não é somente de vender, mas eles proporcionam saúde com consciência para a gente, né? E eu acabei entrando para essa equipe, onde eu também estou trabalhando, fazendo a revenda desses suplementos que só têm ajudado a nossa vida. Mas, enfim, esse não é o objetivo do vídeo, mas eu vou estar fazendo depois outros vídeos para falar com vocês sobre a Triuna. Mas eu queria hoje trazer essa conversa pra gente. E às vezes a minha dor é a sua dor. Eu lembro que o doutor Laí Ribeiro contou a história do cavalo de 2 milhões. Eu não sei se você já ouviu essa metáfora. Se você tivesse um cavalo de 2 milhões de dólares, como você trataria ele? Aonde você colocaria ele para dormir? O que você daria para ele comer? De fato, a melhor comida, o melhor lugar para dormir, os melhores suplementos, a melhor medicação, tudo você cuidaria muito bem, porque é um cavalo muito caro. E comparando ao cavalo, qual é o valor da nossa vida? Será que a gente vale menos do que um cavalo? E por que a gente não cuida tão bem da gente? Porque a gente negligencia o tempo de dormir, a comida que a gente come o que dá, a gente dorme o que dá, a gente vive como dá, e dessa forma a gente não cuida direito da vida que Deus nos deu. Nós, como bons mordomos, nós devemos cuidar e honrar a vida que Deus nos deu, né? Então, dessa forma, a gente vai vivendo negligenciando algumas coisas e acaba atrapalhando o propósito de Deus na nossa vida. Tem um pastor americano que ele faleceu aos 29 anos de idade. E antes dele falecer, ele faleceu por complicações da obesidade. E aí, antes dele falecer, ele deixou uma mensagem onde ele trazia uma consciência para as pessoas, dizendo que Deus deu a ele uma mensagem e um cavalo. E ele não cuidou do cavalo. E ele não pôde entregar a mensagem. E isso me marcou muito, porque mostra que a nossa vida é muito valiosa, que ela merece o melhor cuidado. E a gente precisa viver com consciência, investir em nós mesmos,
honrar a Deus e cumprir o nosso propósito. Por quê? Nós não estamos aqui só para existir. Nós nascemos porque temos um propósito. Como bons mordomos, a gente cuidar bem do nosso corpo para que essa mensagem seja entregue. O corpo que você está hoje, que eu estou hoje, ele vai te levar a viver uma vida plena até os 80, 90 anos. Esse joelho que você tem vai te levar a uma vida boa, uma vida plena com seus 70, 80 anos? Você acha que vai? Você acha que a tua estrutura mental, a sua saúde mental vai te levar a ter uma vida plena nos seus 70, 80 anos? Você acha que vai? Faz essa reflexão. Porque a gente precisa levar a mensagem que Deus colocou dentro da gente, o mais longe que a gente puder. Então precisa cuidar desse cavalo, né? Cuide de você. Viva de verdade. Faça a sua mensagem chegar aonde ela precisa chegar. Viva como se você fosse imprescindível somente para você, porque de fato você é. Se você morrer amanhã, o dia só vai parar para você. E se você também quer começar a viver de verdade, assim como eu tenho começado a viver, vem comigo. Vem acompanhar minha jornada. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva. Acompanhe a gente nas redes sociais, lá no Instagram, Raquel Negreiros L. E vem com a gente. Vai ser muito bom a gente estar dividindo esse tempo juntos. Já coloca aqui o seu comentário de onde você está assistindo, para a gente se conectar e a gente caminhar juntas, de mão dada, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. A gente só precisa tomar consciência e cuidar daquilo que a gente tem na mão e fazer com que a mensagem que Ele colocou dentro de nós chegue aonde precisa chegar.